Amém. Eu quero convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos ter um momento de reflexão na palavra do Senhor. Nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 14. Eu quero ler dos versículos 16 ao 18. João, Evangelho de João, capítulo 14. Do versículo 16 ao versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: palavras de Jesus aos seus discípulos no primeiro século, palavras de Jesus aos seus discípulos hoje, que somos nós, a sua igreja. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Palavras de consolo, palavras de encorajamento. E eu quero pensar nessa noite sobre quais são os principais recursos de Deus para a sua igreja nesse mundo. A igreja de Jesus, ela é formada, ela é composta por todas as pessoas que reconhecem a divindade de Cristo, que reconhecem que Ele é o Messias, que reconhecem a sua obra e que se rendem ao seu amor e ao seu senhorio. Pessoas em toda a história que fazem parte da igreja de Jesus são essas pessoas. Um dia Jesus perguntou aos discípulos quem a multidão dizia quem Ele era, e eles responderam que Ele era um profeta. As multidões que recebiam o impacto direto do ministério de Jesus disseram que Ele era um profeta. Elias, Jeremias, Ele foi comparado aos grandes profetas, aos profetas até mais duros, né? Elias, Jeremias, João Batista. E Jesus então perguntou aos 12, e vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, disse Jesus, sobre aquilo que Pedro acabara de dizer, edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja de Jesus é a reunião, é o ajuntamento de todos aqueles que receberam a mesma revelação de Pedro. Porque Jesus diz a Pedro, Pedro, você é feliz porque você não chegou a essa conclusão por você mesmo. Foi o Pai quem te revelou isso. Então, a igreja é esse grupo de homens, de mulheres, esse ajuntamento de pessoas na história que reconhecem a divindade de Cristo, que Ele é o Messias, reconhece a obra que Ele veio realizar, morrendo em nosso lugar, ressuscitando ao terceiro dia, nos sujeitando ao seu senhorio e nos rendendo ao seu amor. Agora, todas essas realidades, elas são vivenciadas pela fé. E a fé, diz a Escritura, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus para os seus discípulos, para aqueles que foram chamados pelo Senhor. A fé não é produzida por nós, a fé é um dom de Deus, e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, é uma realidade maravilhosa nós podemos crer no Senhor, crer verdadeiramente no Senhor Deus, Criador. E é exatamente assim que Jesus abriu esse capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Era um tempo de insegurança, porque Jesus estava falando o tempo todo para eles, nesse final de ministério, que Ele iria partir, que Ele iria morrer, que Ele seria preso, açoitado, crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia. Os discípulos não entendiam aquilo. E Jesus, sabendo que eles estavam enfrentando um tempo de adversidade, Ele diz logo no primeiro versículo, não se turbe o vosso coração. Como é que nós não vamos ter o coração perturbado em tempos difíceis? Qual é a saída para isso? Jesus diz no verso 1, na segunda parte, credes em Deus, crede também em mim.
É somente pela fé num Deus soberano, no Deus da história, é que nós podemos descansar. E é isso que Jesus está ensinando aqui nesse capítulo. E eu quero pensar então sobre a provisão de Deus para a sua igreja, que confia nele, que reconhece a obra de Jesus, mas que vive nesse mundo, no mundo que jaz no maligno, conforme diz o apóstolo João, no mundo que está morto espiritualmente, no mundo que rompeu com Deus, no mundo do individualismo, do egoísmo, do egocentrismo, do materialismo, do existencialismo. Nós vivemos a fé em Jesus nesse mundo. Mas, amados, nós não estamos desprovidos de cuidado. Nós não estamos entregues a esse mundo. Nós estamos sendo cuidados pelo Senhor. E eu quero pensar nesse momento sobre os principais recursos de Deus para a sua igreja nesse mundo. Obviamente que há muitos outros, mas eu quero destacar aquilo que eu julgo principal. O primeiro recurso que o Senhor providenciou para a sua igreja na história é o consolo do Espírito Santo. Exatamente o que lemos aqui nesse texto. A igreja iria enfrentar tempos difíceis, o Senhor avisou a sua igreja. E nós enfrentamos tempos difíceis e somos avisados disso. A fé cristã não é uma fé irreal, que nos tira da realidade do mundo. Os nossos olhos estão no trono de Deus, os nossos pés estão nessa terra. Assim como Deus se fez homem em Jesus, e a Bíblia diz que Jesus se tornou homem de dores. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Jesus se compadeceu do leproso. Jesus se compadeceu da mulher do fluxo de sangue. Jesus se compadeceu da dureza de coração de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como a galinha junto os seus pintinhos, debaixo das suas asas, e vós não quiseres. Jesus chora, Jesus lamenta a dureza de coração. Jesus entra na nossa história e nós vivemos a fé em Cristo nesse mundo no qual Jesus disse: eu venci o mundo. E aqui eu vejo nesse texto de João 14 o amor, o cuidado responsável de Jesus para com os seus discípulos. Eles continuariam no mundo após a sua partida, após a sua ressurreição, seguiria a sua ascensão. Jesus ainda passou 40 dias com os discípulos, apareceu algumas vezes a eles, conversando a respeito do reino de Deus. Nós temos essa informação em Atos capítulo 1. E Jesus iria partir, não estaria mais fisicamente com eles, mas nós percebemos aqui um cuidado responsável. Vejam as palavras de Jesus no verso 18: não vos deixarei órfãos. Glória a Deus por isso, amados. Estamos enfrentando momentos difíceis, sim, mas não estamos abandonados, não fomos deixados sozinhos, entregues aos problemas. Eu rogarei ao Pai, diz o verso 16, Jesus no verso 16, e Ele vos dará outro Consolador. A ideia aqui é da mesma essência, da mesma natureza, a ideia do outro aqui. Assim como Jesus confortava os discípulos, consolava os discípulos estando presente, Ele diz: o Pai vos dará um outro Consolador, que será da mesma essência, que vai estar com vocês, diz o verso 16, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele não estará por algum tempo, Ele não estará convosco somente em momentos agradáveis, Ele vai estar para sempre convosco, em dias de dificuldade, em dias de pandemia, em dias de luta, de perseguição, Ele estará para sempre convosco. Quem é o Espírito? Quem é o Consolador? O verso 17, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade para enfrentarmos um mundo de mentira, um mundo que rompeu com Deus
nós somos habitados, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele diz no final do verso 17: vós o conheceis. O Espírito já agia naqueles dias, mas há uma promessa futura: ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Essa é uma promessa para todos os discípulos de Jesus, todos. Esse é um padrão de Deus. Todas as pessoas que são convertidas a Cristo nesse ato de Deus da regeneração são seladas pelo Espírito Santo, imediatamente. Em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, naquele glorioso dia do Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja de Deus, o cumprimento da promessa de Jesus. Aquilo que está relatado no profeta Joel, no capítulo 2, Deus cumpriu a promessa e o Espírito desceu sobre os discípulos que estavam aguardando aquele dia em oração. Aí o apóstolo Pedro se levanta e começa a pregar o evangelho, explica para aquelas pessoas que o que estava acontecendo era o cumprimento da profecia de Joel, e no final do capítulo 2, Pedro responde a uma pergunta que lhe foi feita. As pessoas ouviram aquela mensagem e ele termina falando da obra de Jesus, da crucificação, da ressurreição, e as pessoas perguntam no verso 37, lá no final: que faremos, irmãos? Vejam a resposta de Pedro, verso 38, Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. No momento em que somos convertidos a Cristo, regenerados pelo Espírito, o Espírito Santo vem habitar as nossas vidas. Talvez a gente pense, essa promessa foi só para aquela geração, mas o versículo 39 diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quando o Senhor Deus nos chama pelo Evangelho, nós somos regenerados pelo Espírito Santo e somos selados com o Espírito Santo. E aí Jesus diz que o Espírito estará para sempre conosco. Aleluia. Esse é o principal recurso, a principal promessa de Deus para nós, o consolo do Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos. Não estamos sozinhos nessa batalha, não estamos sozinhos, amados irmãos, nessa crise que estamos enfrentando. E o Senhor Jesus conclui o verso 18 dizendo: voltarei para vós outros. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Esse voltarei para vós outros, ele tem alguns significados importantes. Jesus, quando diz voltarei para vós outros, ele está falando inicialmente da sua ressurreição. Ele voltou para estar com aqueles discípulos após vencer a morte, no domingo pela manhã. Voltarei para vós outros também significa na pessoa do Espírito Santo, ou seja, o Espírito é o Espírito de Cristo, que está presente. Então, a partir do Pentecoste, a presença de Cristo está ali, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Em nenhum momento, no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos os discípulos, depois do Pentecoste, de serem habitação, de se tornarem habitação do Espírito Santo, eles dizendo, lamentando, nostalgicamente, que Jesus não estava presente, porque o Espírito de Cristo estava presente. Ele voltou nesse sentido também. Mas voltarei para vós outros tem a ver com o futuro, não tem a ver com uma promessa que há de se cumprir. E aí eu passo para o segundo grande recurso que Deus deixou para a sua igreja no mundo, que está lá em Romanos capítulo 15, podemos encontrar em Romanos capítulo 15, no versículo de número 4, além do consolo do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós temos a consolação das Escrituras.
Romanos capítulo 15, no versículo de número 4, a palavra de Deus diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o que, amados? Tenhamos esperança. Aleluia! O apóstolo Paulo diz que nós somos consolados pelas Escrituras. E no consolo da Escritura, no consolo que Deus nos dá na sua palavra, nós temos esperança. A palavra de Deus não é uma palavra de desesperança. A palavra de Deus nos aponta para um futuro glorioso. Nós somos consolados pelas Escrituras, porque nós encontramos nela o relato da história de Deus no mundo. A Bíblia não é a história do homem, a Bíblia não é a história do diabo, a Bíblia é a história de Deus, relata a história de Deus, a grande história. Embora nós encontremos várias histórias na Escritura, mas é uma história única, do Gênesis ao Apocalipse. Por isso, nós somos consolados porque a Escritura nos aponta para um bom futuro. Por isso que Paulo diz que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós temos esperança, tenhamos esperança, porque nós já conhecemos o final da história, amados irmãos. A grande história do Senhor, relatada na Escritura, ela começa com a criação, com o governo de Deus estabelecido na criação, com o propósito da comunhão, como foi falado hoje pela manhã, que Deus nos criou para essa comunhão. Mas no capítulo 3 de Gênesis nós encontramos nessa história algo terrível que aconteceu, a rebeldia dos nossos pais ao nosso Criador. Mas naquele mesmo dia em que o Senhor disse que o homem seria expulso da sua presença, e como de fato foi, há relato disso no texto, mas naquele dia houve um anúncio de redenção, que o Senhor enviaria alguém para esmagar a cabeça da serpente, que poria inimizade entre ele e a mulher, semente da mulher, mas que viria alguém para esmagar a cabeça da serpente. Louvado seja Deus, que essa pessoa já veio, é o Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. É Jesus quem esmaga a cabeça de Satanás. Isso é uma promessa da palavra do nosso Deus. E Paulo fala sobre isso, quando ele escreve aos Romanos, e nós confiamos nessa palavra, confiamos na palavra do Senhor, e ele diz que nós somos consolados pela Escritura, somos consolados pelo poder de Deus, porque Cristo é aquele que veio para destruir as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda, amados, essa história caminha para a consumação. Essa história caminha para a consumação, e nós aguardamos exatamente esse cumprimento, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, nós somos consolados pelo Espírito Santo, mas nós também somos consolados pelas Escrituras. A história está nas mãos de Deus, e caminha para a nossa futura redenção, em que toda a criação convergirá para Cristo. E nós não podemos perder de vista exatamente essa certeza, essa promessa, que a história caminha para o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Há um bom futuro que nos aguarda. Há um bom futuro. Há uma promessa de que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Aleluia. Há um futuro glorioso, amados irmãos, onde toda injustiça, toda iniquidade cessará. Tudo isso vai cessar, para a glória de Deus. Então, nós estamos enfrentando com lamento esse tempo, com dor no coração, sim, como os nossos irmãos no passado já enfrentaram. Quando nós lemos o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a gente vê a igreja chorando, havia grande pranto pela morte de Estevão,
A Bíblia diz que os irmãos tinham as suas casas invadidas, Saulo assolava a igreja e a igreja era perseguida, os irmãos se espalharam, muitos perderam os seus bens. A igreja do Senhor tem enfrentado lutas na história, mas a igreja está até hoje de pé, porque é o Senhor que tem trazido a igreja, a história é dele, amados irmãos. A história é dele e caminha para o final que ele mesmo já estabeleceu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos o consolo do Espírito Santo, nós temos a consolação das Escrituras. Pedro diz na segunda carta, no capítulo 3, verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Louvado seja Deus. Há um bom futuro, há um consolo da Escritura. Nós estamos vivendo entre a redenção e a consumação. Nós estamos nessa grande história, criação, queda, redenção e consumação. Nós estamos caminhando para esse final. Sinais previstos pelo Senhor Jesus, que antecederiam a sua vinda, estão se cumprindo nos nossos dias. Deus está chamando a humanidade ao arrependimento. Deus está corrigindo a sua igreja também, porque Deus corrige a quem Ele ama. Para a igreja, há correção. Para aqueles que romperam com Deus e querem viver na impiedade, há o juízo de Deus. Sempre foi assim. No dilúvio, há manifestação de graça e juízo. Então é tempo de nos refugiarmos no Senhor, em nome de Jesus. Você que ainda não está debaixo da graça de Cristo, se refugie no sangue de Jesus, porque breve Jesus vem e a história terá a sua consumação. Por isso Paulo diz, pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós temos esperança porque Jesus venceu a morte. Nós temos esperança porque Ele disse, voltarei para vós outros. Nós temos esperança porque Ele disse, não vos deixarei órfãos. Nós temos esperança porque Ele disse, eis que estou convosco até a consumação do século. Nós não estamos entregues ao vírus, nós estamos rendidos e guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Mas isso não nos isenta de enfrentarmos dificuldades. Atos capítulo 12 nos diz que Tiago foi morto ao fio da espada. Deus preservou a Pedro, mas permitiu que Tiago morresse daquele jeito. Então, nós somos desafiados a confiar no Senhor, a confiarmos na sua provisão, a descansarmos nas suas promessas, a sermos consolados por seu Espírito e a sermos consolados pela consolação das Escrituras, tendo esperança. Mas há um terceiro recurso, e nós temos reconhecido nesse tempo como é importante o terceiro recurso que eu vou anunciar agora. E como tem sido importante nós estarmos lançando mão desse recurso, que é o conforto da comunhão da comunidade cristã. O conforto, o consolo do Espírito Santo, a consolação das Escrituras e o conforto da comunhão da comunidade cristã. Não nos enganemos, irmãos, a nossa comunhão continua viva. A única coisa que nós estamos tendo restrição é do culto público, mas a comunhão em Cristo, ela continua. Sabe por quê? Porque ela foi construída, estabelecida pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 3, ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. A unidade é do Espírito. O vínculo que foi estabelecido na nossa conversão, quando o Espírito Santo nos batizou no corpo de Cristo, nós fomos inseridos no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Todos os cristãos, em todo o planeta, formam uma só igreja, um só corpo, uma só fé, há um só Deus e Pai, que é Senhor, que age sobre todos. Então, amados, a nossa comunhão continua, a mutualidade continua de pé uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros. Nós não estamos fazendo isso presencialmente, mas estamos fazendo isso
através das ferramentas que temos nesse tempo, que o Senhor providenciou para nós. Então vamos usar essas ferramentas. Vamos continuar cuidando uns dos outros. E vejam, eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 16. O apóstolo Paulo vai citar aqui pessoas importantes na sua caminhada. Eu quero então pensar na presença do Espírito, o consolo das Escrituras, que tudo isso, essas duas realidades são vivenciadas na comunhão do corpo de Cristo. Como essa realidade é importante nesses momentos que estamos vivendo. Temos o consolo do Espírito, temos a consolação das Escrituras, mas essas realidades são vividas na comunidade, são vivenciadas na comunhão do corpo de Cristo. E eu quero ler alguns versículos citados pelo apóstolo Paulo em dois textos, e depois um texto de Lucas, em Atos capítulo 4, foi Lucas quem escreveu o livro de Atos. 3 passagens bíblicas no Novo Testamento que nos mostram essa importância do conforto que recebemos, a importância da comunhão, porque nela nós recebemos o conforto, do Espírito Santo através da comunidade. Percebam, 1 Coríntios 16, versículo 17 e 18, Paulo diz assim: alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Paulo está falando de ajuda, de apoio, mas no verso 18, Paulo diz assim: porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Paulo define a chegada desses irmãos citados no texto. Quando aqueles irmãos foram ao encontro dele, Paulo diz que recebeu refrigério no seu espírito. Amados irmãos, como o Senhor tem trazido refrigério ao nosso espírito, por sabermos, como Elias soube, que nós não estamos sozinhos, que ainda há muitos joelhos que não se dobraram diante de Baal, diante desse mundo, diante da circunstância, que há homens e mulheres, independente da sua idade, que amam a Jesus e que estão conosco nessa hora, fazem parte da mesma comunidade de fé espalhada pelo mundo, e nós nos encorajamos mutuamente. Louvado seja Deus! E eu quero louvar a Deus por você, meu irmão, membro dessa igreja local, dessa comunidade cristã local, que tem trazido refrigério ao meu espírito, quando você diz: nós estamos orando pela igreja. Quando você se disponibiliza a servir, quando você se coloca à disposição do seu irmão e de pessoas também que ainda não conhecem a fé cristã, e você se disponibiliza a servi-los, isso traz refrigério ao nosso espírito. Porque nós estamos obedecendo uma ordem de Jesus, que é amarmos uns aos outros, que é cuidarmos uns dos outros. Refrigério ao meu espírito. Também na carta a Filemon, o apóstolo Paulo, no versículo de número 7, carta de Paulo a Filemon, no versículo 7, Paulo estava agradecendo a Deus na prisão pela vida daquele irmão, afirmando que o coração dos discípulos de Cristo, dos santos, daqueles que foram chamados para servir ao Senhor, era reanimado por intermédio daquele irmão querido. Paulo diz, Filemon, versículo 7, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. É tempo, amados irmãos, de deixarmos o Senhor nos usar para reanimarmos o coração dos santos, dos irmãos, da família cristã. Não perca seu tempo, querido, discutindo política partidária. Não perca o seu tempo emocionalmente se estressando com homens. Confie no Senhor. Ore pelos governantes dessa nação, mas, amado, a nossa mente, o nosso coração, precisam ser habitados pela palavra,
precisam ser cheios do Espírito Santo. Nós não somos alienados, mas só que as nossas ambições são superiores, nós ansiamos pelo reino de Deus. O reino de Deus, conforme a visão de Daniel, lá no capítulo 2, quando o Senhor mostra para ele aqueles grandes impérios, babilônico, medo-persa, grego, romano. Querido, olha para o texto e você vai ver que uma pedra é lançada contra aquela estátua e derruba aquilo tudo, tudo vai cair, mas o reino de Deus é inabalável. Nós somos cidadãos do reino dos céus, o reino de Deus não está abalado. E às vezes há pessoas que estão adoecendo por preferências políticas. Você tem todo o direito de fazer isso, mas como discípulo de Jesus, creia, querido, que as ambições do reino de Deus são muito superiores, e que o tempo que nós temos agora é para nós nos dedicarmos àquilo que é útil para Deus, para o reino de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, para a evangelização dos não alcançados, para socorro daqueles que estão aflitos, em nome de Jesus, e para orarmos também pela nossa nação, para que haja paz. Mas, querido, que a sua boca seja para reanimar o coração de pessoas, como Filemão. Paulo diz: o coração dos santos tem sido reanimado, tem recebido um novo ânimo. Quando você liga aqui para casa, quando você manda uma mensagem, o coração tem sido reanimado, o coração tem sido revigorado. A palavra de Deus na sua boca é verdade, a palavra de Deus tem trazido crescimento à minha vida. Aquele momento que você liga para mim e ora comigo, como tem sido bom, é isso que nós precisamos fazer. Pessoas fora da nossa comunidade que não têm essa esperança ainda, que são seus amigos, seus conhecidos, familiares, invista tempo nisso, em nome de Jesus. Ore, interceda, pregue o Evangelho, sirva as pessoas, que o coração dos santos que o coração dos santos seja reanimado através da sua vida. E o último texto que nos fala sobre isso, sobre o conforto que nós recebemos pela comunhão na comunidade cristã, Atos capítulo 4, Atos 4, versículo 23. É interessante que Pedro e João, eles foram soltos, estavam presos, porque no capítulo 3 eles oraram e um paralítico foi curado. Aí vem a perseguição e eles vão presos. E agora eles foram soltos, foram ameaçados, proibidos de pregar o Evangelho, mas eles disseram: nós não podemos falar das coisas que vimos e ouvimos. Vejam, irmãos, daqui nós começamos a perceber a grandeza espiritual dessas pessoas, a profundidade da experiência que eles tiveram com Jesus. Esse texto nos fala sobre isso, lá no versículo de número 13, as pessoas, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, eu já falei sobre esse texto, o texto não está dizendo que eles eram analfabetos, até porque eles escreveram cartas. Pedro escreveu 2, João escreveu 3 cartas, o Evangelho e o livro do Apocalipse. Eles não tinham a formação religiosa, o contexto aqui é de perseguição religiosa da liderança judaica. Eles não tinham aquela formação, podemos dizer assim, formal, sacerdotal, mas eles tinham algo que fez com toda a diferença nas suas vidas. No testemunho deles, o texto diz, eles eram homens iletrados e incultos, e as pessoas se admiraram e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. A paixão, o fervor, a autoridade espiritual era fruto de uma intimidade com Jesus. Eles passaram 3 anos e meio com o Senhor, sendo instruídos, abençoados, orientados, capacitados, receberam o derramamento do Espírito Santo lá no Pentecostes. Eram ousados, por isso eles disseram: nós não vamos deixar de falar das coisas que vimos e nós ouvimos, nós não podemos. Eles disseram no verso 19, Pedro e João lhes responderam:
porque no verso 18 as autoridades ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E no 19 eles disseram: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Verso 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós vimos, nós ouvimos. João diz na primeira carta: nós apalpamos o verbo da vida. A nossa experiência com Jesus é tão real que nem essa dificuldade, nem a provação, nem a prisão vão nos calar, amados irmãos. Aleluia. E eles então saem da prisão. E versículo 23 diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos. Eles estavam livres. Eles poderiam ir aonde quisessem, mas o texto diz que eles, quando soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes, os anciãos. Eles tinham liberdade de compartilhar as suas experiências, porque eles faziam parte da comunidade cristã. E Deus tem usado nesse tempo o privilégio de fazermos parte da comunidade cristã, de sermos encorajados, de termos o coração reanimado, de termos refrigério ao nosso espírito, de saber que nós somos um corpo, que nós somos uma família. Glória a Deus. Nos alegramos com os que se alegram e choramos com os que choram. E eles começam a orar, diz o verso 24, e eles reconhecem a soberania de Deus no sofrimento, sendo presos. Eles não dizem: olha, que arrependimento de ter entregue a minha vida a Cristo, porque olha o que está acontecendo. Será que vale a pena servir ao Senhor e ser preso? Nós oramos, uma pessoa foi curada, diz o versículo 22, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. O sujeito salta, ele pula e começa a louvar ao Senhor, firma os seus artelhos e começa a glorificar a Deus, e por causa disso nós fomos presos. Será que vale a pena? Não, amados, não é essa a oração que eles fazem. No versículo 24, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Querido, quando eles enfrentam dificuldade, eles reconhecem que o Senhor é soberano, Senhor sobre todas as coisas. Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O sofrimento é consequência do que aconteceu em Gênesis 3. E no caso deles aqui, como discípulos de Cristo que estavam sendo perseguidos por sua fé. Mas é isso que você vai ler na continuação da oração. Eles vão chegar a citar o Salmo 2, Vejam o que disseste por intermédio do Espírito Santo, verso 25, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginariam coisas vãs? O que os povos dizem? O que as nações da terra que não servem a Deus dizem? O texto diz, verso 26, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Há um espírito anticristão que age nesse mundo, e nós, como discípulos de Jesus, vivemos a nossa fé nesse mundo, no mundo que diz: nós podemos viver sem Deus. E nós não queremos a solução de Deus, porque se levantam contra o seu ungido, contra o Cristo. Cristo é a esperança das nações, Cristo é a esperança para a sua vida e para a sua família, para a minha vida e minha família. Porque Ele morreu em nosso lugar, Ele realizou a obra que eu e você não poderíamos realizar, para nos purificar. A Bíblia diz em Hebreus, e nós estamos lendo a carta aos Hebreus, que Jesus, Ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Ele é o Filho de Deus, Ele morreu em nosso lugar. As nações se levantam contra Ele, e por isso a igreja, como no primeiro século, enfrenta essa resistência a um espírito que age por trás desses reis, dessas nações. E como é que Deus conforta o nosso coração? Com o seu Espírito, com a consolação das Escrituras nos dando esperança,
e com a comunidade cristã. Eles oram ao Senhor, eles pedem ao Senhor graça, eles dizem, eles reconhecem que o que aconteceu na morte de Cristo foi algo predeterminado pelo Senhor na eternidade. Versículo 27, verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste. Ele é o Cristo ungido. Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, o mundo se levantou contra ele, o espírito desse mundo, para fazerem o que, amados? Verso 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. A mão e o propósito de Deus estão agindo. Nós temos que crer nisso, querido, na soberania de Deus. Deus está acima de tudo. E eles então oram, verso 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. É tempo de pregarmos o Evangelho. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, isso é obra de Deus. Nós temos que pregar e orar. Ele faz como Ele deseja, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E aí a conclusão é, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tendo eles orado, a comunidade orou, e quando nós oramos, o Espírito de Deus age, querido. Então, vamos aproveitar esse tempo, e vamos orar, e vamos clamar ao Senhor. Então, querido, nesse momento de reflexão, nós temos pensado sobre os recursos de Deus. Há muitos outros recursos que nós encontramos na palavra, mas esses são os recursos principais que o Senhor entregou à sua igreja, a igreja que vive nesse mundo, a igreja que serve a Cristo no mundo, que rompeu com Deus, como lemos aqui, uma citação do Salmo 2, e nós estamos aqui nesse mundo, e aí nós precisamos nos lembrar, caminhando para o final dessa reflexão. Primeiro, nós não fomos chamados a viver em Cristo somente em tempos favoráveis. Estão percebendo aqui homens de Deus vivendo como discípulos de Cristo em tempos difíceis, enfrentando cadeia. Se você ler lá em Hebreus capítulo 11, a biografia de muitos servos do passado que enfrentaram adversidades. Uns prosperaram bastante, outros tinham poucos recursos. Uns foram poupados da boca do leão, outros foram cerrados pelo meio. Como é que você explica isso? Você só se rende à soberania de Deus. Não há explicação. Por que que Tiago morreu ao fio da espada e Pedro não morreu? Porque Jesus não quis um e quis o outro. Os dois eram amados do Senhor. Os dois tinham as suas vidas nas mãos de Deus. Então, se a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele nos sustenta, Ele nos guia a nossa história. Nós também não estamos nesse mundo sem orientação. Nós temos o consolo das Escrituras, nós já podemos olhar para o fim da história e olhar para o governo de Deus, o reino de Cristo, num mundo onde haverá paz e justiça. Novo céu e nova terra, novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nós temos também o conforto do Espírito Santo, o Consolador, também nessas horas difíceis. Nós fomos chamados a cuidar uns dos outros como membros do corpo, levando refrigério ao Espírito e reanimando o coração dos santos, para a glória de Deus. Se coloque assim nas mãos do Senhor. Senhor, nesse tempo, eu quero levar ânimo, eu quero encorajar, eu quero abençoar, eu quero levar refrigério ao espírito dos meus irmãos. Eu quero reanimar o coração dos teus servos. Eu quero ser bênção na vida daqueles que não conhecem o Evangelho.
Eu quero me colocar à disposição para que a luz de Cristo brilhe nesse tempo, através da minha vida, através da sua vida. E eu quero concluir me dirigindo a você que está participando conosco, mas que ainda não é membro da comunidade cristã, não serve a Jesus ainda. Talvez você esteja se perguntando, mas quanto a mim, eu não tenho ainda essas realidades, eu não tenho ainda o Espírito Santo na minha vida, eu ainda não tenho o consolo das Escrituras, eu não faço parte de uma comunidade cristã. Quero dizer para você que todos esses recursos também estão disponíveis para você. Creia em Jesus Cristo, invoque o nome do Senhor. O texto de Atos capítulo 2, quando Pedro se dirigiu àquelas pessoas que lhe perguntaram o que fazer então, diante de tudo aquilo que foi exposto, da obra de Jesus, do seu sacrifício em nosso lugar, da sua ressurreição, e aí as pessoas perguntaram, o que faremos, irmãos? E a resposta de Pedro é para você hoje: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Jesus quer remir, quer cancelar, quer perdoar os seus pecados, quer lhe dar vida eterna. E aí vem uma promessa: e recebereis o dom do Espírito Santo, essa promessa para você. Creia em Jesus. Reconheça que você é pecador diante de Deus, como eu sou, como toda a humanidade é. Mas reconheça também aquilo que Deus fez, a provisão de Deus, entregando o seu Filho amado. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho. Deus entregou o seu Filho por nós, sem pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que fôssemos recebidos como filhos de Deus por causa de Cristo, da obra de Jesus. Nós não podemos ser recebidos como filhos de Deus sendo pecadores, por nós mesmos. Por isso Deus entregou o seu Filho amado e perfeito para morrer a nossa morte. Ele viveu a vida que nós não poderíamos viver e morreu a morte que nós merecíamos, para que recebamos a vida dele, o perdão dos nossos pecados, e recebermos nesse momento dessa entrega, dessa conversão genuína, o selo do Espírito Santo, desse Consolador. E aí você vai desfrutar da promessa de Jesus: não vos deixarei órfãos. Vocês não vão estar abandonados, entregues às circunstâncias. A última palavra não é da circunstância, é da soberania de Deus. Quando os apóstolos saíram da prisão, eles não disseram assim: a nossa vida está totalmente dependente do judaísmo, da maldade deles, a nossa vida está nas mãos do Império Romano. Eles não disseram isso, eles disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, tudo o que tem acontecido conosco passa primeiro pela tua soberania, e o Senhor nos guarda, e o Senhor nos sustenta e nos dá mais ânimo e coragem para enfrentarmos esse tempo. E eu queria que você olhasse para os recursos de Deus, meu irmão, e agradecesse ao Senhor, porque eu e você, pela graça de Deus, temos o consolo do Espírito Santo. O Espírito habita em nós. Temos a consolação das Escrituras, e nela nós temos esperança, e temos o conforto da comunhão da comunidade cristã. E nós recebemos e levamos alívio, refrigério ao espírito dos nossos irmãos. Recebemos e levamos ânimo para a família de Deus. E também a mensagem gloriosa do Evangelho, àqueles que ainda não receberam. Se você ainda não recebeu a Jesus Cristo, invoque o nome dele agora. Abra o seu coração e diga: Senhor, eu quero ser habitado pelo teu Espírito. Eu me rendo ao teu amor, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, eu entrego ao Senhor Jesus agora a minha vida. Faça isso, faça essa oração agora, em nome de Jesus, e viva debaixo da liderança de Jesus a partir desse momento. Seja guiado pelo Espírito Santo, seja consolado pelas Escrituras. Paulo diz que pela consolação das Escrituras e pela paciência nós temos esperança. Nós temos uma esperança que vai além desse mundo. Nós temos a certeza da ressurreição futura. Jesus falou
em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos orar nesse momento, abra o seu coração, entregue o teu caminho ao Senhor, diga: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, eu Te reconheço como meu Salvador, como meu Senhor, eu quero viver para Ti, que o Senhor venha governar a minha casa, o meu coração, a minha vida, que o Teu Espírito Santo venha habitar a minha vida, que a Tua palavra venha consolar o meu coração, e eu quero fazer parte dessa comunidade cristã de fé, sendo encorajado em nome de Jesus. Senhor, olha para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, para essa criança, para esse adolescente, para esse ancião, Pai, para essa senhora de idade, que está ouvindo essa mensagem, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que nesse momento o Teu Espírito Santo trabalhe, Senhor, trazendo a convicção de pecado, da justiça e do juízo, revelando a grandeza do que Jesus fez na cruz, revelando também que o túmulo está vazio, porque o Senhor venceu a morte e vive para sempre. A palavra diz que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará, que a esperança da ressurreição esteja nesse coração, nessa mente, Senhor. Tira todo o medo, Senhor, todo o pavor da morte nesse momento. A Tua palavra diz que o amor de Deus, o perfeito amor, lança fora todo medo, e que essa vida descanse, que essa alma descanse no Senhor, na promessa do Senhor. Traz refrigério a esse coração, a esta vida preciosa, Senhor, para a glória do Teu nome. O sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. Abençoa essa vida, Senhor, abençoa esse coração, essa família, que seja um novo tempo, Senhor, para essas vidas, em nome de Jesus, amém, aleluia.